Nação Jamilqueira, sejam bem-vindos a mais um Picuinha. Eu sou o professor Pablo Jamilque. E eu sou o professor Oli Soares. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que acabou sacudindo um pouco aí a web. Vamos adentrar em questões relativas à economia, à negociação de ações e tudo mais. E o assunto é curioso, hoje vocês podem debater conosco, né? Vai ser muito legal aí, eu espero que vocês curtam. Já vou dar aqui boa tarde para o Vanderlei Alves, para o Josimar Santos, para o Paulo Apolo e para a Hanna A. Pessoal que já está aí, já está conversando conosco. Como é que você está, Oli? Tá bem? Tudo bem, tudo tranquilo, caminhandinho, como que não quer nada, vendo as notícias da semana, cada vez mais embabacado. Eu acho que eu verei cobra voar em breve. Eu não duvido. Eu não duvido, eu não me surpreendo. Mas detalhes, nada não mais. é saindo da árvore, saindo do estolo. Ela vai sair batendo o rabo e vai subir. O mundo tá muito louco. Provavelmente, vai ser uma coisa assim... O mundo tá doido. Foram tantas notícias que nós vimos da semana passada para cá, que até foi difícil escolher um tema só. E, a gente fica sem saber... Que tipo de ser humano é o ser humano que está vivendo? E é bem da verdade, o assunto dessa semana surgiu do troço mais besta do mundo. Porque eu passei uma mensagem pro Pablo para perguntar o que ele achava do assunto. Foi essa a ideia. Eu passei uma mensagem para ele. Falei, Pablo, o que você acha dessa ideia do Elon Musk aí agora falar sobre o trabalho remoto? Foi a pergunta que eu fiz para ele. Passou uns 2, 3 minutos e veio a resposta. Gostei, boa ideia, vamos falar sobre isso essa semana. E aí eu não dei a minha opinião e fomos. E ele não me disse nada. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, que troço de louco. Carlão, liga o ar pra nós aqui, Carlão, tá louco? A galera já tá. Porque nós estamos no inverno aqui agora, mas tá rolando um veranico. Faz favor pra nós, Carlão. É, o Carlão... Puta, mas também você não faz café. Você não faz café, não liga o ar-condicionado pra nós, o troço não é fácil não, cara. Pelo amor de Deus. Vira aqui. Deixa eu ver se tá no gelar. Aqui. Tá, então tá até ali o floquinho. E vamos ver se a gente hoje responde as perguntas da moçada. É mesmo. Vamos tentar conversar com um pouco menos de efusividade. E vamos responder a galera. E vamos que vamos. Deixa eu te contar uma muito boa ali. Muito boa que essa aconteceu nesta semana. Como as pessoas não prestam atenção àquilo que elas enxergam, certo? Então eu fiz uma tatuagem nova nesta semana. Para quem não está vendo, é essa aqui. No meu pescoço é uma letra grega. A letra grega Φ, que simboliza a filosofia. E aí eu postei a foto da tatuagem, né? Eu escrevi mais uma maceta de um texto falando que meu primeiro contato com a filosofia e não sei o quê. E por isso tatuei essa letra grega Φ, que representa a filosofia. Um dos comentários. Professor, gostei muito dessa tatuagem. O O eu sei que é de Otávio, mas e o I? Ai, Deus santo. A pessoa pensou que eu tatuei Oi. Junto aqui, né? Igual o Pax grego que você tem ali. Pensou que eu tatuei Oi e mandou. Mas a explicação tava ali. Mas não lê. Mas as pessoas não leem e às vezes leem só um pedaço da informação. Por isso que o mágico faz sucesso, porque ninguém presta atenção. Exatamente. Se você prestasse atenção, você entenderia a mágica. Como o cara mostra uma mão e faz a mágica com a outra, você fala, nossa, o cara conseguiu fazer aparecer um pombo. Essa é a ideia. Mas é a mesma coisa, ninguém presta atenção. Pois é. E tudo aquilo que é muito evidente, ninguém vê. Uma hora qualquer, se estiver conversando com alguém que tiver uma caneta, pega a caneta da pessoa, fica com essa caneta na mão e, sem querer, coloca aqui na orelha e continua conversando. Quando acabar o assunto, se a pessoa pedir a caneta, ela procura em todo e qualquer lugar, menos na orelha. Porque na orelha é tão evidente, você nunca vai esconder. É mesmo. Exatamente. É assim que funciona. E se você quiser distrair alguém, chame atenção. Isso já dizia Hitler, Goebbels já dizia isso. Quando você faz um discurso, tenha algo que chame atenção. Por isso que ele fazia o famoso discurso das labaredas. Atrás dele ficavam chamas mexendo para lá e para cá. Todo mundo ficava prestando atenção no movimento das chamas e ninguém escuta o que você fala. E aí aplaude quando o cara termina, porque todo mundo tá aplaudindo. Tem vai aplaudir também. Essa é a famosa claque, que Nero já usava a claque. Cícero Pereira já tá aí também, lá direto de Brasília. O Henrique Moreira, boa tarde. Tema quentíssimo e interessante de hoje. É isso mesmo. Então vamos falar qual é o tema de hoje? Vamos. Elon Musk contra o trabalho remoto.
Cara, eu acho o seguinte, o cara primeiro que eu acho ele um baita arrogante, começa por aí. Eu tenho, você vê pelas fotos que aparecem dele, uma arrogância e uma prepotência muito grande. Eu vejo, inclusive, que ele disse que o trabalho remoto, quem não quiser fazer, pode simplesmente trabalhar em outra empresa. Mas agora vejam só, eu vejo que nós estamos vivendo no mundo das inconsistências e das incoerências. Igual é o nosso horário de verão. Quando se implantava o horário de verão, meu Deus, as pessoas quase morriam, porque aquela hora a mais, aquela hora a menos, era um grande problema que nós tínhamos. Aí quando simplesmente acabava o horário de verão, vinha aquela, puxa, mas agora que eu estava me acostumando, acabou o horário de verão. Ou seja, ninguém está contente com nada. Com nada. Com o nosso trabalho online, o nosso trabalho remoto, a grande reclamação é, acabou-se os contatos sociais, acabou-se o convívio das pessoas, estamos cada vez mais isolados, aumentou-se a violência doméstica, aumentou-se tudo aquilo que era de ruim. Voltamos agora para o trabalho presencial, o que nós estamos escutando? Que estava tão bom do jeito que estava, voltar para a empresa não me interessa, eu acho que ficar onde eu estava era mais produtivo, então nós não sabemos mais como agir. Nós não temos mais uma linha mestra que possa definir para nós a questão do trabalho. Porque normalmente todas as pessoas que mostraram o trabalho remoto, isso aconteceu em várias empresas americanas, proibindo os funcionários de abrirem as câmeras, por qual motivo? Porque eles começaram a postar fotos em passeio. E aí o que aconteceu? Durante o uso da pandemia, apareceu um aplicativo para você botar uma paisagem bonita no fundo. Aham. Ou seja, algo que não tinha, que era só o ambiente que você estava, você mostrava colocar no fundo o quê? Locais bonitos, praias, cavalgando ou coisas do gênero. Então várias empresas proibiram o cara de abrir a câmera. Você vê que coisa louca, né? Porque a noção que nós temos é, principalmente o brasileiro, né? Quem é rico não trabalha. Quem é rico não trabalha. Porque o trabalho não tem, você sabe melhor do que o trabalho, não tem um radical específico para o trabalho, a não ser a palavra servilho, que é o açoite utilizado no mundo grego. Do tripalium. O tripalium, desculpe, o tripalium que era utilizado para você fazer com que os servos trabalhassem, que era um incentivo. Então nós não temos nada que associe o trabalho com aquilo que seria algo agradável. Exatamente, e essa origem é uma origem curiosa, porque o tripalium era um açoite com três, né, com 3 ganchos que serviam para você... Que você batia nas costas, ele prendia, quando você puxava, ele descolava pedacinhos de carne. Que se você quiser observar o tripalho em ação, ele foi retratado no filme Paixão de Cristo, em que era o Mel Gibson. Não, o Mel Gibson foi o diretor. Foi o diretor. Diretor, e o Jim Caviezel foi Jesus Cristo. Inclusive, lá há uma cena em que eles acertam o tripalho. Inclusive, eles não conseguiram arrumar mais ações, mais trabalho nenhum, né? Após esse Exato. Esse Carlão, olha aqui. O copo, cara. Você tá vendo? Só que eu gosto de açúcar. Se eu gosto de café amargo, vai comigo. Eu sou psicopata, eu tomo café sem açúcar. Não, eu gosto de açúcar. E aí, galera, olha só. O Cícero perguntou, antes de começar perguntas temáticas, como adquirir a camisa do Método Jamilk. Olha só, nós estamos finalizando já a nossa lojinha, a loja Milk, para você conseguir camisa do Método Jamilk, xícaras que serão xícaras com frases personalizadas do professor Pablo, de outras pessoas. Você vai ter xícara, vai ter avental. Vamos fazer do Picuinha também? Claro, vai ter xícara do Picuinha, vai ter camiseta do Picuinha, tudo isso aí tá com frases memoráveis que já apareceram por aqui para você ajudar a dar o suporte à causa, né? Para você continuar aqui, porque afinal de contas nós fazemos isso aqui para vocês, galera, para trocar uma ideia. O Oli separa um horário do dia dele, eu separo o horário do meu dia, a gente vem conversar com vocês. É isso que a gente tá fazendo aqui, entendeu? E, cara, essa história do trabalho remoto ali, e aliás, do que você falou antes, queria chamar a atenção para isso, de as pessoas não estarem satisfeitas. Eu me lembro de uma frase do Platão, que é muito boa, que é: o povo não sabe o que quer. Mas nunca. Isso tá lá, né? Se eu não me engano, tá na República. Quando ele tá falando sobre, até mesmo sobre democracia, ele fala: o povo não sabe o que quer. Então é muito difícil você delegar grandes decisões ao povo, porque o povo não sabe o que quer. Mas isso é fato. É fato pelo seguinte: a questão do trabalho remoto não foi um grande empecilho que nós vemos no começo da pandemia? Foi. Que tudo era difícil, onde é que já se viu? Agora, quando nós acabamos com a pandemia, que nós deveríamos voltar às atividades presenciais, qual é o grande abacaxi? Ah, não, mas eu queria aquele sistema anterior. Que eu já estava acostumado. Vamos fazer o híbrido. Aí o híbrido, então, começou a ter 2 pesos e 2 medidas. Como Elon Musk disse essa semana, que ele decidirá pessoalmente aqueles que seriam as exceções.
Mas ele tem 100 mil funcionários. Ele não tem mais nada para fazer. Ele vai ficar analisando quais desses funcionários merecem, aspas, o remoto ou não? Na verdade, ele tem mais o que fazer. Ele tem que ficar fazendo especulação no mercado. Cara, é brincadeira. O cara negocia com informações privilegiadas, cara. Ele tem um volume de dinheiro que ele pode simplesmente movimentar um mercado com a bolsa de valores quando ele afirma. Aquilo que a gente falava sobre a forma como ele movimentou a criptomoeda, né? Fez uma menção à criptomoeda. E não vai vender mais carro Tesla em criptomoeda. Pois é. Por que será? Será que isso tem a ver com o derretimento do Bitcoin? Ele não quer vender mais. Do Bitcoin, do Ethereum, que derreteram assim, ó. Ele não quer vender mais o carro Tesla em Bitcoin. Você chegou a ver a última declaração do Bill Gates sobre as NFTs? Ele disse que NFTs só existem porque todo dia um otário sai de casa. Não vou te tirar a razão dele, né? Deixa de ser um cara tão esperto. Eu não sei até que ponto isso é verdade, tá? Mas dizem que existem algumas empresas de NFT que estão em suas NFTs fazendo propaganda nazista e as pessoas não percebiam, e adquiriam NFTs com valor de milhões. Milhões. E fazendo propaganda nazista. Tá aí, ó. Então veja assim, cara, olha só, o posicionamento que você está tendo hoje, quando você analisa a que figura desses empresários gigantescos em relação ao tema, a maneira como ele disse, a recusa, que nem veio ali, o Éder faz esse questionamento ali, ó. Acredito que o título do podcast esteja errado, porque o Musk aderiu ao trabalho remoto quando necessário, ele é contra a recusa dos funcionários em retornar ao posto, tá? A ideia aqui, quando a gente coloca o título, é chamar a galera pra cá. Daqui a gente vai discutindo. Ó o Maximiliano, que é o nosso vizinho. Boa tarde, Max. O home office tem que ser analisado em cada área, em cada funcionário. Tem o caso de um casal amigo que trabalha home office e funciona muito bem. Casal de 30 anos, sem filhos. Perfeito. Mas eu digo assim, a questão do trabalho, claro que existem várias formas de trabalho possíveis, não existe uma só. Mas o que eu quero analisar, por exemplo, no posicionamento dele hoje, quando ele diz que vamos voltar ao trabalho presencial, e segundo ele mesmo disse, quem não voltar deve procurar um outro local para o trabalho, isso vai indo num sentido contrário a tudo aquilo que vem sendo afirmado hoje pelos grandes momentos da história hoje. Exatamente. E qual é a minha preocupação em relação à declaração dele ali? Foi o que você acabou de dizer. Ele negocia com informação privilegiada. Ele é um cara que quando fala, mexe em bolsa de valores, em cotação de criptomoeda, entendeu? Agora, qual é o peso de uma pessoa como ele falar, dizer home office? Acho que não, porque não dá certo. Qual é o peso de ele falar isso? Cara, o peso de um cara como ele falar isso é uma coisa absurda. Por quê? Porque algumas pessoas seguem, por exemplo, o que ele fala, porque o consideram um gênio, um mentor intelectual financeiro. Então o cara fala, quer saber? Vou aplicar isso na minha empresa porque o Elon Musk disse que é isso. E eu até afirmo aqui, olha só, quem o Éder ali, uma das frases dele, ele disse o seguinte, as pessoas devem fingir que estão trabalhando em outro lugar. Então ele criticou severamente aquilo que seria o trabalho home office e disse que quem está fingindo trabalhar, que vai trabalhar em outro lugar. Então ele colocou exatamente que a ideia do cara trabalhar em casa não seria, na visão dele, nesse momento, um trabalho. Isso vai na contramão do que a Finlândia e o Reino Unido estão fazendo, que já adotaram, inclusive, a semana de 4 dias. Semana de 4 dias úteis. Outra frase dele, a Tesla vai exigir um mínimo de 40 horas de trabalho por semana no escritório. Então ele quer o trabalho presencial, ou seja, ele está fazendo uma severa crítica àquilo que seria o trabalho remoto. Ao passo que todos os analistas hoje estão vendo que esse trabalho remoto é uma verdade, não tem como você deixá-lo fora. Porque inclusive as empresas viram o trabalho remoto uma forma de você obter talento sem que ele estivesse presencialmente. Exato. Porque antes nós buscávamos o talento onde ele está e nós éramos obrigados a deslocá-lo para cá. Hoje não mais. Oli, eu tenho um exemplo claríssimo de trabalho remoto, que é a Juliana, que trabalha comigo. Você nunca viu a Juliana aqui? Nunca vi mesmo. Você provavelmente nem saberia da existência da Juliana se eu não tivesse dito agora. A Juliana é a pessoa responsável por fazer todos os atendimentos de qualquer aluno que compra um curso meu. Sabe onde é que ela mora? Ela mora no Nordeste. Olha aí.
Ela mora no Nordeste. Sabe como funciona? Olha que coisa louca. Como funciona a nossa conversa diária? Por um grupo do WhatsApp. Eu não preciso ter a Juliana do meu lado. É fato. Pra funcionar. Você vê, por exemplo, de vez em quando você chega aqui, a empresa, hoje tá o Carlos ali. O Will não tá aqui hoje. Mas é porque o Carlos adora. Ô Carlão, vem cá. Quer ver? Cara, isso aqui é sensacional. Quando nós tivemos aquele período em que a galera tava praticamente proibida de sair de casa trabalhar, eu cheguei pro Carlos e pro Will, falei, rapaziada, tá pesado o negócio aqui, então fiquem em casa. Eu falei, Carlão, se for o caso, eu mando vídeo por drive pra você editar em casa. O que o Carlão falou? Eu vou vir trabalhar que eu não consigo ficar em casa. Porque o Carlos gosta de estar presencialmente. É outro caso. Às vezes o Will me manda uma mensagem, o Will, pra quem não sabe, é outra pessoa que trabalha comigo. Manda mensagem e fala, cara, eu tô fazendo toda a programação aqui de casa. Mas tem uma diferença. De vez em quando, qualquer um dos dois, eles mandam mensagem, viu? Eu tive que arrumar um negócio aqui. Às vezes o Carlão aparece aqui no dia que a empresa tá fechada. Às vezes o Will tá de madrugada. Ô Pablo, arrumei um negócio no site agora. Essa noite. Até 6 da manhã. Por quê? Porque é a modalidade de trabalho que nos permite essa flexibilidade. Então, existem trabalhos que permitem essa flexibilidade. E isso, na minha opinião, é a melhor coisa que pode acontecer. É você ter essa flexibilidade para o trabalho que permite isso. Mas nós não temos ainda um critério pré-estabelecido pelas empresas. As empresas estão como fez o Elon Musk agora, dizendo que ele vai ver pessoalmente quem é que fará o trabalho remoto ou não, se for necessário. Por exemplo, os bancos querem trabalho presencial. As empresas de tecnologia querem trabalho remoto. Agora, por qual motivo que os bancos querem um trabalho presencial? Se quase tudo que você faz hoje é feito nas máquinas lá fora, sem você entrar nos bancos. Nós já temos várias agências que, inclusive, retiraram até as portas, aquelas portas giratórias de segurança, porque não tem mais dinheiro na estrutura. É porque simplesmente algumas pessoas vão ali para o contato, para a conversa. Exato. Coisa que nós não temos mais. Então o que está acontecendo hoje é isso, as pessoas estão se mantendo cada vez mais distante e nós estamos perdendo aquilo que seria o contato pessoal. Então esse contato pessoal faz com que as pessoas hoje já procurem bancos que sejam completamente online, completamente virtuais. É o caso do Nubank, por exemplo. Exatamente, está tirando o terreno dos bancos que tinham ações presenciais. E aí o que acontece? Os bancos foram empurrando todo mundo para aquilo que seria a máquina eletrônica. E hoje os bancos estão querendo fazer também um caminho inverso. As empresas de tecnologia, por exemplo, qual é a preocupação? Ela tem que aderir ao processo. Mas as grandes empresas viram que os talentos eu poderia trazer de onde eu quisesse. Agora tem um pequeno detalhe, alguns talentos também não querem se deslocar. Mas no setor bancário existe um detalhe. O detalhe do contato presencial é o seguinte: quando você vai ao banco, vamos imaginar que você vá ao banco. Né? Eu olhei uma pessoa que tem muitas propriedades, tem que ir lá cuidar disso, né? O Oli vai ao banco. Ninguém vai ao banco porque tá feliz. Não. Você vai porque você tem que resolver alguma coisa. Sim, sempre. Certo? Então, quando não é para você pagar alguma coisa no caixa, que é para conversar com algum gerente, você vai lá para resolver um pepino. Enquanto ele tá resolvendo seu pepino, o que ele tenta fazer? Venda. Venda. Casada que é proibida. E isso você só consegue fazer onde? Tete a tete. Tete a tete, porque se eu te fizer uma venda casada pelo WhatsApp te atendendo, você só dá aquele print bonitinho e CDC na veia. Então é por isso que o banco precisa de ter a pessoa lá. Porque, e outra, assim, essa é uma estatística. Qual é o extrato da população que mais vai ao banco? O extrato etário populacional. Para mais idade. As pessoas mais... Os idosos, basicamente. Mais idosos. Certo? E por quê? Porque eles sentem essa necessidade de conversar para resolver o problema, porque a tecnologia é um obstáculo e porque na maior parte das vezes eles são bem recebidos justamente porque eles são os grandes alvos de venda. Os grandes alvos de venda. Então vejam só, é uma questão eminentemente de interesse que a gente está visualizando hoje. Então quando você pega um empresário como ele, que tem informações privilegiadas, é parceiro de um troço chamado NASA. Conta essa aí pra galera. Ele é parceiro da NASA. Ou você acha que a SpaceX é uma espécie de peitaço que ele deu no mundo? Eu de repente tive uma ideia muito boa, ganhei um dinheiro muito louco. Não, ele é parceiro da NASA que tem um monopólio de um troço fabuloso.
De um troço fabuloso que ele tem nas mãos. Agora ele está colocando, não, vamos fazer as viagens. Não, mas que viagem? Quem vai fazer viagem é quem? É só uma elite. De novo, nós estamos voltando na elite das elites da sociedade mundial. Eu vi essa semana uma reportagem fabulosa, 20 motivos para você não comprar um Tesla. E eu achei fabulosa a reportagem. E ele apresenta uns motivos extremamente fantásticos sobre o uso do Tesla. E os acidentes envolvendo o Tesla foram exatamente aquela ideia da inteligência artificial. Uhum. Nós ainda não temos o pulo do gato, porque nós temos aí que a inteligência artificial ela vai até um certo ponto quando você tem parâmetros para serem analisados. A inteligência artificial não sabe lidar com o imprevisto. Você acredita que rola uma especulação de que a inteligência artificial do Google conseguiu chegar ao nível de consciência? Uhum. Eles tiveram que essa semana publicar uma nota dizendo não, isso não aconteceu, isso é mentira. Mas aí só, veja só, e o detalhe interessante aconteceu porque duas máquinas conversavam entre si com palavras simples e lógicas. Então uma falava papel, outra falava lápis, um falava caneta, outro falava borracha. Campo semântico. E aí alguém acompanhava o processo. Quando de repente uma máquina fez uma sequência que quem observava não entendeu e a outra respondeu, foi lá e tirou da tomada. Tirou da tomada e vamos cantar 1, 2, 3, 1, 2, 3, que nós não conseguimos definir o que é. Exatamente. Por exemplo, os acidentes que envolveu o carro da Tesla, que eles tentaram jogar a culpa em quem estava junto. É porque é a questão do imprevisível. Claro. Vários carros hoje são feitos com robô, mas a sensibilidade ao toque só consegue ser feita pelo tato humano. Perfeito. A máquina, ela não consegue fazer correções, ela faz aquilo que estiver perfeito. Então, se você tem alguém trabalhando numa máquina, duas chapas devem ser soldadas por um robô. A chapa, do jeito que vem, ela solda, ela não corrige, ela só vai fazer se vier perfeito. Por isso que você tem, às vezes, chamados de linhas de produção que alguma coisa saiu errada. Uhum. Porque alguma coisa foi programada errada. Sim. É o caso, por exemplo, do ser humano, não. O ser humano não faz uma solda se as duas chapas estão erradas. Por isso que você cria todo um aparato de segurança para proteger o cara no trabalho. Exemplo, a guilhotina de papel. Uhum. O que nós tínhamos de caras em gráficas que perdiam os dedos, que quando parava o papel ali, ele via errado, ele levava a mão. Só que quando a lâmina descia não tem retorno. Não tem retorno. Hoje você tem, o cara põe o papel ali, ajeita o papel, põe uma mão de um lado apertando um botão, uma mão do outro apertando o botão e ele aperta o pé. Quando ele aperta o pé para a máquina descer, porque se ele tirar essa mão para levar, ela para. Então, por qual motivo? A máquina não faz essa correção. A máquina só mexe se estiver pronto. Exato. Então, existem todos esses aparatos em cima disso. Olha o comentário Vamos do lá. Éder. Pablão, mas essa atitude do Musk com os funcionários é uma mensagem diretamente para os funcionários, não para o mercado como uma sugestão com o trabalho remoto. Exatamente aí, meu irmão, que eu discordo de você. Por quê? Porque quando ele fala isso, veja só, vamos ressalvadas as proporções, seria a mesma coisa que aconteceu o seguinte, eu tô ali conversando, certo? Com uma turma de alunos. Uhum. E aí alguém me faz uma pergunta sobre concordância. Eu pego um caso que é A, e é a regra, e digo, essa regra tá errada e não tem nada a ver. Isso foi filmado. Aí alguém joga na internet. O que vai acontecer? Outro professor de português pode assistir e falar, pô, peraí, mas eu acompanho o trabalho do Pablo, eu sei que ele não é um cara que tá aí de brincadeira. Uhum. E eu vou dizer, não, mas veja, essa regra é assim. Porém, o Pablo falou que é de outra forma. Por isso que eu falei ressalvadas as proporções, tá? O Pablo falou que é de outra forma. Então acho que eu vou começar a adotar essa outra forma. E assim para outro professor, assim para outro, assim para outro, assim para outro. O poder que o cara tem quando ele fala isso não se restringe ao universo dos funcionários dele. O mercado é sensível para isso. E ainda vou um pouquinho mais, um trocinho mais simples ainda, Edor, olha só. Existe um troço que nós chamamos de liturgia do cargo. Exato. A liturgia do cargo é uma coisa extremamente interessante. Há uns tempos passados aí um presidente nosso viajou e eu li uma crítica dizendo que o cara viajou para uma viagem de 5, 7 dias, uma coisa assim, e levou 100 camisas e 10 pares de sapato. Todos novos. E aí eu vi uma severa crítica sobre isso. E aí até na época eu fiz uma defesa, mas eu falei, ele tem que levar 100 camisas, porque ele vai suar. Daquele momento que ele está suando, em nenhum momento esse cara pode aparecer com a camisa molhada.
Isso é uma coisa óbvia. Então, entre uma saída de uma sala para outra, alguém vai fazer com que ele troque de camisa, porque aquela camisa sempre aparenta ser limpa. Como se ele levantar o sapato, ele não pode mostrar um sapato com a sola gasta. Sim. A sola de sapato dele sempre tem que estar aparecendo como nova. É a liturgia do cargo. Um cara que é o cara mais rico do mundo, o que ele fala, a gente vai ouvir. Ou seja, o mercado vai ouvir. Quando ele disse recentemente que o Dogecoin era interessante, o valor do mercado dele subiu. Pois é. Aí eu pergunto, será que ele já não tinha comprado alguma coisa antes para poder ganhar dinheiro em cima disso? Que é o chamado mercado especulativo. Exatamente, porque tem informação privilegiada. Infelizmente, nós temos a mania de achar que algumas pessoas que comandam o mercado são pessoas de bom coração. E querem nos ensinar a ganhar dinheiro. Né? Como assim, ó, eu vou falar uma coisa agora, talvez vocês me crucifiquem, mas eu tenho essa opinião. Eu, Pablo, não acredito naquela pessoa que se denomina coach financeiro e que fala, eu vou ensinar você a ficar rico. Como eu, né? Ó, eu fiquei rico, milionário, e agora eu vou ensinar você como ficar rico e milionário. Aí, como que você vai me ensinar? Se você comprar o meu curso de R$2.500. Você pode falar, Pablo, mas você está sendo hipócrita porque você também vende curso. Detalhe, eu vendo curso de língua portuguesa. Não, ou de literatura. Língua portuguesa, literatura, redação, questões comentadas, o OLI, história, sociologia, filosofia, entendeu? Arquivologia. São coisas distintas. No meu curso de português eu não te ensino a ficar rico. Entendeu? Eu te ensino língua portuguesa, te ensino literatura. É diferente de uma pessoa falar assim, ó, eu vou te ensinar a ficar rico. Tá? Vai ficar milionário, você vai estar aposentado aos 25 anos, do jeito que eu estou aposentado aqui vendendo curso para você. E outra coisa, eu vi recentemente um cara vendendo como ficar rico, e ele virou e falou assim, eu vou mostrar para você o meu saldo no banco, para você também ter o mesmo saldo. Ele estava dentro de uma Mercedes conversível. Né? Aí ele mostrou um saldo, ó, R$8.470. Ganhei isso aqui, ó, em apenas 15 dias. Se com R$8.470 você ganhou em 15 dias, né? São 16 mil conto por mês, sem contar os impostos que ele tem que pagar. Como é que ele comprou aquela Mercedes? Eu não sei. Eu não sei como ele fez isso. Tá? Mas eu sempre vejo assim, ó, é uma maneira que as pessoas vão falando e assim o mercado vai acreditando. Claro. Aí você pega o Elon Musk, por exemplo, ele fez uma escola para os filhos. Sabia disso? Não sabia. Ele tem uma escola, a escola que ele fez para os filhos, que ele tem 5 filhos, tá? A escola chama-se Ada Astra, que é simplesmente as estrelas, ou para as estrelas, ou para o top, ou para o mundo, né? Ele fez uma escola para os filhos dele. Com detalhe interessante, a escola para os filhos deles não tem site na internet. Então você não consegue entrar para saber o que a escola oferece. Ele apenas diz que é uma escola com ensinamento diferenciado, que está em Los Angeles, na Califórnia. Agora, por que ele criou uma escola para os filhos dele, para pessoas, como ele mesmo disse, superdotadas? Então ele tem 5 filhos, todos superdotados. Esse cara deveria vender sêmen, que afinal de contas seria um excelente cara para não termos somente pessoas de fino trato na sequência. Só Musks. Só Musks no mundo, né? Porque afinal de contas ele gerou 5 filhos de mulheres diferentes, acho que 3 mulheres diferentes, e todos são superdotados ao ponto de ele criar uma escola em 2015 para os filhos. Mas essa escola não tem nada na internet para você ver. Então se você quiser matricular os seus filhos, você tem que ir lá, como acho que a CNN foi, e as escolas não foram abertas para a CNN ver. Então não se sabe o que está sendo ensinado, não se sabe o que está sendo discutido. Então ele tem uma escola para os próprios filhos dele. Quer dizer, então um troço que ele está claro que ele vive numa realidade completamente diferente. Ele vive num mundo de caras, eu tenho certeza. Viu, eu não sei se você viu ali, houve uma polêmica muito grande quando ele anunciou a compra do Twitter por 44 bilhões, né? E aí uma pessoa havia publicado assim que com esse valor ele poderia acabar com a fome no mundo, né? E aí ele fez um comentário sobre essa publicação. Então, por favor, vocês me digam como é que eu invisto esse dinheiro, esses 44 bilhões para acabar com a fome no mundo que eu invisto. E aí ninguém respondeu. Ninguém respondeu porque consideraram isso uma mitada, né? Ele trucou, né, cara? Ele trucou. Primeiro que ele não tinha os 44 bilhões, ele emprestou 27 para poder comprar. E segundo, que se ele tivesse, ele poderia começar fazendo, sabe o quê? Dando um pouco dessa grana para comprar comida na Zâmbia.
né? Porque foi de lá que começou a fortuna da família dele, né? Exatamente, começa aplicando dinheiro na Zâmbia. Então eu vejo assim, cara, esses 44 bilhões que ele disse que tinha, na realidade não tinha, não estou desmerecendo o resto do dinheiro dele. Claro. Tá? Mas ele tem exatamente um mercado de ações. Agora ele emprestou 27, fizeram um pool de bancos para arrumar os outros 27 para ele. Claro que alguém que consegue emprestar 27 bilhões tem um baita de um cacife para aguentar. Claro. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, são várias situações que envolvem o nome dele, como por exemplo em 2018, quando aquelas crianças na Tailândia ficaram submersas lá na caverna, sim. Ele ofereceu uma cápsula dele para ir buscar. Aí os especialistas em mergulho falaram que aquilo ali não tinha como retirar as crianças lá de dentro. E na sequência, de uma forma raivosa, ele chamou o cara do quê? Ele chamou o cara de pedófilo, de estuprador de criança. Pois e ainda questionou o cara, por que você não me aciona na justiça? E o cara agora acionou ele na justiça. Mas é porque ele gosta de ficar no hype. Porque ele aparecendo nessas notícias, ele consegue continuar fazendo essa flutuação de mercado. Mas aí que eu digo pra você. Por isso que eu falo que às vezes o olhar de arrogância dele é muito grande, a prepotência dele é muito grande. Com certeza. Vamos lá. O Henrique Moreira disse, tem gente que vive uma utopia com esses cursos de como ficar rico. Com certeza, cara, com certeza. Que louco. O Éder mandou, o trabalho remoto no caso da Tesla não envolve apenas a presença das pessoas, mas acho que também a internet em si como risco cibernético e tal. Aí eu acho que você está falando em relação à patente, né, Éder? Pode ser. Aí faz todo sentido. Faz sentido. Sentido total aí, Éder. Sentido total. O Felipe Silva disse, esses coaches usam o exibicionismo ostentando esses bens, pois a ideia de enriquecer com facilidade é muito atrativa para muitas pessoas. É o sonho, né, cara? É o sonho. É o sonho, é viver o American Dream. Eu tenho uma frase, deixa eu só achar uma frase dele aqui, que eu achei uma frase dele que aquilo ali é de uma arrogância sem par, de uma prepotência, que um cara que tem a posição que ele tem na sociedade, no mundo, ele não deveria falar isso, eu acho, na minha opinião, e embora eu falar em um burro cagar tem a mesma função, tá? Mas eu vejo só, quer ver? Onde é que está a frase dele aqui, ó? Toda coisa de ficar em casa por causa da Covid levou as pessoas a pensar que você realmente não precisa trabalhar duro. Essa foi a frase dele. Tá? Aí ele diz assim, para qualquer um que tenha ficado ofendido, só quero dizer que reinventei os carros elétricos, estou mandando pessoas para Marte em um foguete. Você achou que eu também seria um cara normal e tranquilo? Essa é outra frase dele que eu achei fabulosa, tá? Mas a melhor dele ainda está aqui. Espera aí que eu vou achar a melhor dele, que eu achei fabulosa, né? Deixa eu só procurar aqui. Fica à vontade, fica à vontade. A frase dele, que eu fui sair procurando, falei, esse cara tem que falar alguma coisa interessante para mim aqui, que, né? Aqui, ó. A Tesla criou e criará e produzirá os produtos mais interessantes e significativos de qualquer empresa na Terra. Isso não acontecerá por telefone. Ou seja, será que não tem nada mais importante criado no mundo do que a Tesla? Os carros da Tesla? Pô, eu pergunto uma coisa bem simples, e o semicondutor? É que parou a indústria automobilística do mundo. Eu acho que isso aqui é uma arrogância sem par. Na minha opinião, eu e nada uma coisa só, tá? Não, mas eu concordo com você. Essa visão é uma visão de quem está alçado a uma posição de poder. Aí é fácil falar. Claro. É muito fácil você falar sobre a fome. Né? Sobre a fome é fácil, você não está passando fome. Falar da fome é um pouco mais difícil. Né? Vamos falar da fome? Nós não podemos falar da fome aqui. Nenhum de nós dois. Exatamente. Nós podemos falar sobre a fome. Nós podemos falar sobre a riqueza, mas nós não podemos falar da riqueza. Porque aí é uma diferença de perspectiva. Como o caso dele aqui, que nenhuma empresa criou, ou criará, ou produzirá um produto tão interessante como aquele que ele já fez. Por exemplo, a Microsoft, né? Não fez nada. Não fez nada, quer dizer, a Microsoft nada é uma coisa só. Que ele produziu a coisa mais interessante e útil que o papel higiênico. Que é a grande preocupação das empresas de papel hoje. As empresas de papel estão preocupadas exatamente com o seguinte, olha só que coisa legal, Pablo. O que será do papel daqui a alguns anos? Porque nós não estamos mais usando o jornal. Sim. Nós não estamos mais querendo livros físicos. Alguns, como o meu caso, que gosto do livro físico, você também, mas as pessoas já têm hoje o audiolivro, o e-book, por aí vai. Então o papel ficará restrito a quê? Guardanapo e papel higiênico. Pois é. É isso que as empresas hoje, produtoras de papel no mundo, estão preocupadas.
Porque, por exemplo, essa ideia do metaverso hoje, as 10 profissões que serão utilizadas no metaverso nos próximos anos ainda não foram criadas. E aí que está. Uma declaração como essa, ela vai totalmente na contramão do metaverso. Exatamente. O metaverso, que é a próxima geração da web, você NFT, vender NFT, né? Você tem alguém dizendo que não. Lógico, existem algumas formas de trabalho, né, que você evidentemente precisa do trabalho presencial. Tem coisa que não se discute, uma cozinheira, por exemplo. Uma cozinheira. Como é que você vai cozinhar o trabalho A remoto? linha de produção de qualquer produto. Exatamente. Agora estão separando novamente o trabalho intelectual do trabalho manual. Isso já foi feito na época do Ford, né? Agora, existem alguns que você só consegue remotamente. Por exemplo, eu assino uma ferramenta que me permite ter estatísticas do YouTube. E aí nós temos reunião com os indivíduos que fazem parte dessa ferramenta. O gerente que me atende é alemão, mora na Inglaterra e atende uma pessoa que está no Brasil. Perfeito. Entendeu? Isso só é possível por causa do trabalho remoto. Os talentos podem estar em qualquer lugar. Exatamente. Então, assim, é muito importante que você tenha noção de que o trabalho remoto permite um compartilhamento de talentos por causa da ubiquidade da internet. Perfeito. Isso talvez seja uma forma de tentar segurar algumas coisas, né? E aqui eu vou bater palmas para o Éder, que talvez tenha batido na tecla fundamental, que é o medo das patentes, né? Ó, legal do Éder ali, ó. O papel nunca deixará as mesas, Prof. Oli, porque ele não precisa de energia para ser recarregado. É legal, né, cara? Mas você vê, mas tá sumindo. Então veja que são algumas coisas interessantes, né? Existem coisas que eu fico encucado. A Kodak, ela inventou a máquina digital, que matou ela mesma. Sim. Ela não imaginou que aquilo matasse. Oli, a nossa justiça está hoje quase que, não no Brasil, porque há alguns estados que ainda são um pouco mais atrasados, mas está quase que 100% digitalizada. Tá tudo é tudo digitalizado, online. Tudo online. Processos antigos, inclusive. Você tem ali, né, o julgamento que acontece online. Fechou. Não tem mais. Uma questão presencial tá fora. Sabe? Documento, peça processual, que antes você precisava dos autos, o cara tinha que fotocopiar tudo aquilo para você ler. O detalhe, viu, Éder? Essa semana agora, desde o dia 23 de maio, a Apple também começou a trazer os seus funcionários de volta, pelo menos 3 dias por semana presenciais. É um troço interessante, né? E eles se tornaram mais intensos após a fala do Musk. Mas veja, aí há alguns pontos que eu acho que devem ser ponderados. Por exemplo, durante a pandemia, quando nós tivemos aquele momento em que as pessoas de fato tiveram que ficar em casa com o trabalho remoto, houve sensível aumento, em alguns casos, de depressão. Sim. Né? Então, assim, eu acho que, de determinada maneira, esse movimento talvez seja saudável, mas não uma obrigação. Sabe, tipo, aqui não é mais opção trabalho remoto. Que não existe, sabe? De certa forma, esse movimento é importante. Agora, na contramão do que o Elon Musk disse, que as pessoas não precisavam mais trabalhar duro. Veja o exemplo dos professores na pandemia. Um trabalho louco. Foi um trabalho maluco. Gente que teve que se adaptar a uma tecnologia que nem era comum. E nem conhecia. Nem conhecia, tiveram que fazer trabalho triplicado. Então, e como Elon Musk disse, as pessoas que fingem que estão trabalhando, quer dizer, para ele não estar presencialmente falando é um trabalho fingido, na visão dele, na fala dele, o discurso que ele faz. Exatamente. É um troço maluco. Como o trabalho híbrido, Éder, o trabalho híbrido está sendo, grande reclamação do trabalho híbrido é por parte dos próprios funcionários, que colocam isso como sendo cansativo, que o cara criou uma rotina na casa dele, né? Quando ele vai para a empresa trabalhar, a rotina é outra. E aí nós temos aquela, nossa, mas o que eu precisava ficou lá, agora o que eu preciso ficou aqui. Então as pessoas estão reclamando exatamente dessa dificuldade em administrar os dois posicionamentos. Talvez o caso do Elon Musk seja falta de atenção. Eu acho que é falta o que fazer. Né? Gosta de que os funcionários o vejam ali, sabe? Tem essa ideia. Para aí que eu vou achar. Você me lembrou agora. Quer ver? Quer ver a frase? O cara é muito louco, cara. Cadê a frase dele que ele fala exatamente sobre isso? Ele fala exatamente sobre isso, que as pessoas devem ver
aquele que estaria trabalhando, onde é que está, meu Deus? As pessoas Talvez têm- ele goste de ser visto na posição de líder daquela pessoa que É exatamente isso, é exatamente o texto que ele colocou. inspira. Quanto mais alto o seu título, mais visível sua presença deve ser. Essa é a frase dele. Quanto mais alto o seu título, mais visível sua presença deve ser. Cara, Ou seja, por isso que ele está chamando todo mundo, para que todo mundo possa vê-lo que trabalhando. baita contrassenso, né? Porque dessa forma o CEO do Starbucks estava fudido. O né? Papa. Ele tinha que tomar um café em toda a Starbucks lojas. por dia. Todas as lojas. Tem que passar em todas elas para as pessoas verem que ele está ali. Essa é uma fala que contraria um dos mandamentos do livro 48 Leis do Poder. Exatamente. Né? Que é você conseguir ter respeito pela ausência. Pela ausência. Exatamente, o respeito pela ausência existe. O caso, por exemplo, da Rainha Elizabeth. Vamos pegar um exemplo bem simples e fácil. Exatamente. É o respeito que existe. É aquela velha história da liturgia do cargo. Aquilo que ele representa. O que ele representa é extremamente importante. Sim. Você pode não gostar da rainha, mas você a respeita. Por questões óbvias, ela representa a figura do Estado inglês. Concordo. Mas o problema é que quando você tem alguém na posição dele que tem falas fanfarronísticas, né? Isso, eu sempre acho isso muito perigoso. A história da liturgia do cargo que o Oli diz. É muito perigoso você ter alguém numa posição elevada com uma fala de fanfarrão. Porque isso sacode tudo, sacode mercado, sacode bases sociais, sacode tudo. Porque ele tem dinheiro, por exemplo, se ele tivesse sentado agora e fosse, acho que eu vou comprar a ação da garapa de cana do Zé e vou dizer que é a melhor garapa do mundo. Ele vai lá, compra essa cana, compra essas ações, depois ele vai lá e faz o julgamento. Nossa, essa garapa é maravilhosa, o preço dela sobe, ele vai lá e vende. Ou seja, isso é uma informação privilegiada. Claro. Um cara nessas condições deveria ser proibido de negociar com bolsa de valores. Porque ele tem informação privilegiada e o pior, ele tem dinheiro para fazer com que ele possa ter a informação privilegiada que ele quiser. E para alterar o mercado. Ele tem dinheiro suficiente para fazer especulação. Ele mexeu com as ações do Bitcoin, mexeu com o valor das ações do Twitter, quando ele afirmou, mas tem muito mais contas falsas do que verdadeiras nisso aí. As ações do Twitter caíram. O que ele está esperando para negociar numa condição mais favorável? Lógico. Tanto é que os acionistas minoritários já entraram com uma ação contra ele, exatamente em função disso. Mas ele está se colocando numa posição acima do bem e do mal. Procurem as fotos dele na internet, é uma foto dele fabulosa. A arrogância que ele fala no transmitir aquilo que ele quer é espetacular. É uma posição de que eu estou numa posição altamente privilegiada. Isso me lembra um pouco da forma como falava o Donald Trump. Exatamente. A forma como ele falava, como ele se posicionava. Aí é muito fácil você falar. Porque você está numa posição extremamente favorável. Tudo aquilo lhe favorece. Agora você pega um cara, por exemplo, que está no topo, no vértice da pirâmide financeira do mundo. Rapaz, mas ele é sócio, parceiro da NASA. Também não vejo grande coisa. Se eu também fosse sócio da NASA, eu também teria uma série de vantagens. Isso é verdade. Ou não? Mas, assim, além disso, né, Oli? Eu tava falando pra você antes. A gente teve muito mais coisa que sacudiu o mundo essa semana. Não, nós estamos loucos. Você chegou aqui falando sobre o caso do aborto nos Estados Unidos. Que coisa de louco foi aquilo, cara? Que coisa de louco, quer dizer, a pauta defendida pela esquerda, que seria a ideia básica dessa, agora mudou. Os Estados Unidos não podem mais ter aborto. A juíza aqui que proibiu o aborto de uma menina de 11 anos. Viu? Vi. Que louco, cara. Perguntou se ela não podia segurar mais um pouquinho. Que louco, que louco. O promotor, enfim, eu esqueci agora se é procurador ou promotor, mas enfim, que agrediu a colega de trabalho. Você viu, dentro do ambiente. Viu, mas que surra, hein, bicho? Filmado e ele bateu em duas mulheres. Ele bateu em duas mulheres. Né? Uma coisa assim. E detalhe, e no primeiro momento ele foi liberado, né? Foi liberado. Só depois que a situação ganhou uma dimensão gigante é que mandaram prender. Seguraram de novo. Mas eu digo assim, aí vem um outro posicionamento que eu falo para você. Essa agressão foi de uma vez assim? De uma hora para outra eu cheguei lá e fiz tudo aquilo de uma vez só? Ou será que foi a ponta do iceberg também? Ela na entrevista, eu assisti a entrevista que ela deu à CNN. Ela fala que as pessoas que trabalhavam lá
em geral, tinham medo dele. Então, Que aí, era o perfil que ele demonstrava. então, mas aí eu vejo assim, ó, vejam só, as agressões elas vão sempre num crescente, Pablo. Elas vão num crescente. Se você, quando a agressão começa, se você já partir naquele momento para uma denúncia, você vai evitar que ela continue. Pois é. Se você perguntar os relacionamentos de alguns casamentos e relacionamentos abusivos, a vítima sempre dirá para você, não, mas a princípio eu achei que ele só estava nervoso. Quer dizer, então o processo é um crescente. Essa que é a situação que você tem. Sim. O processo é crescente. Você tem filhos, como eu também tenho, e meus filhos, quando pequeno, que eu sei que você também o faz, meus filhos, quando era pequeno, eu sempre ensinei que não se agride as meninas. Não tem agressão gratuita. E nós percebemos que muitas vezes os pais não ensinam isso. É claro. E aí os nossos filhos nos passam como os bobinhos, os tolinhos, porque nós estamos ensinando que não existe aquela agressão. A agressão não pode existir. Agora percebam, será que esse cara foi agressivo só nessa vez? Foi de uma vez, um vulcão? Muito provavelmente o comportamento dele já era assim. Já era assim. E é o que havia que estavam denunciando, né? E por isso que eu digo, denuncie sempre. Depois, se não é verdade, tudo bem, mas denuncie. Claro. Eu acho que é assim que funciona. Olha lá, o Éder Vinícius disse arrogância ou confiança? Eis a questão. Ah, cara, olha O aí. Felipe Silva mandou. Eu vejo que o Musk comprou o Twitter tanto pelo valor agregado da marca, quanto pelo fato de poder disseminar suas visões livremente em escala global. Isso é fato. Fato. Claro que é fato. Mas Imagina. tá, o que é que está por trás disso, por exemplo? Porque veja, ele mesmo havia mencionado que depois de adquirir o Twitter, ele revitalizaria a conta do Donald Trump. Falou. Afinal de contas é dele, ele fala o que ele quiser. Pois é. E o Donald Trump é o que mesmo antes de ser presidente dos Estados Unidos? Ele é o quê? Ele é um grande empresário. Alguém que mexe com o mercado especulativo financeiro. Meu Deus do céu. Jorge Soros. Né? É isso aí. Eu vejo assim, Pablo, nós estamos nas mãos de poucos. E nós estamos aqui na plateia buscando sempre aquilo que vem na sobra. Assistindo aquilo que está acontecendo. Já viu o filme O Poço? Claro. Eu tenho uma análise que eu fiz do Poço. Se você não viu o filme O Poço, veja. Conta aí o argumento pra galera, pra quem não viu saber. Fala aí do filme. O filme, ele mostra um poço onde as pessoas imaginam que ele vai até o nível 20 a princípio. Que é simplesmente as pessoas começam comendo, né, um banquete, aí as pessoas se fartam, vai para o nível mais baixo, as pessoas se fartam e vai para o nível mais baixo e assim vai descendo. Até que as pessoas percebem, nossa, tem mais de 20 andares. Nossa, tem 30. E aí as pessoas vão percebendo que ele chega até mais de 300 andares. E você acorda em um nível diferente. Você pode dormir no nível 7 e acordar no nível 40. Você pode dormir no 40 e acordar no nível 1. Assim como você pode dormir no nível 1 e acordar no 300 e alguma coisa. É louco, né? E aí o filme traz ali um personagem que apareceu ali, que ele em tese se internou numa clínica para tratar o seu vício em nicotina. E ele acaba ali dentro. O trem da manhã é a mesma linha. Exatamente. E aí você tem diversas questões sociais discutidas ali que são fantásticas. Eu fiz uma análise desse filme, tá? O filme é, cara, até o nome deles. Foi fabuloso, cara. Até o nome, sabe? Foi fabuloso. Os nomes são bem escolhidos. A ideia de você descer e quanto mais você desce, pior você está. O nível, a estratificação social. O filme cara, é fora do comum. Olha lá, o Éder falando, análise sensacional. Ele tinha assistido a minha análise. Obrigado, Éder. Muito obrigado, isso. cara. Mas então vejam só, é o que nós temos na sociedade. Então, por exemplo, a fala dele é a fala de um grupo extremamente minoritário que tem um controle. O controle de mexer com o próprio mercado internacional. É claro. E mexer com o mercado de ações, indivíduos, por exemplo, que têm dinheiro que superam a maioria dos países do mundo. Então perceba, uma concentração absurda de riqueza que você Maior possui. que o PIB de alguns países. Mas muito maior, cara. Muito maior. Então, aí você começa a analisar as falas que ele tem, como colocou ali, né? Confiança ou arrogância. Eu não sei dizer não, mas às vezes eu penso assim, viu? Foi o Éder que colocou. Às vezes eu vejo que a quantidade de dinheiro que você possui, às vezes dá uma confiança que você não tem, porque você tem um poder de negociação muito grande. O Felipe Barlen falou uma coisa ali que pra mim é sensacional. A série The Boys também traz uma crítica social muito inteligente sobre o poder. Sim. E eu não sei se ele já assistiu essa série. Eu assisto, eu sou fã da série.
Cara, ela é assim, ó. Imagina o seguinte ali, fazem um corte assim, ó. Qual? No peito, sabe? E sangra. Essa é a série The Boys. Cara, ela... Eu não vi. Eu vou atrás. Oli, É? inclusive, se você assistir, a gente pode fazer um picuinha sobre isso. Vamos a gente fazer. poderia fazer uns picuinhas sobre série e filme. Podemos fazer. Sabe? A série The Boys basicamente é o seguinte, vou te falar o argumento e você vai atrás pra assistir. Existe uma empresa que fabrica super-heróis. Como? Elas vão lá, pegam o bebezinho, injetam um soro e vão cuidando no laboratório com algumas injeções, para que essa pessoa adquira superpoderes. Né? Evidentemente com fins militares. Mas essa é uma empresa privada. E eles querem vender esses super-humanos, esses super-heróis. Acontece que esses super-heróis ficaram famosíssimos. E no mundo inteiro tem esses super-heróis. Só que todos são os grandes filhos da puta. Então, tipo, super-herói que mata os outros, super-herói que é viciado em cocaína. Um anti-herói. É muito pior do que um anti-herói. E um grupo de pessoas que não têm poderes se reúne porque decide que vai dar um pau nesses super-heróis. E começa a investigar a empresa. Aí se descobre que a empresa está ligada ao governo e que manda em todas as decisões. E os super-heróis começam a sair de controle. Cara, eu vou ver. Eu vou atrás. É demais. Eu vou atrás. Sabe? É demais. Dá pra gente falar sobre isso. Isso é análise de muito filme, cara. Filme, por exemplo, como A Onda, né, que é um baita filme. Baita filme. O alemão. O alemão. O alemão. O alemão. O filme A Onda. Você tem ali série como, por exemplo, Breaking Bad, que é uma série é fora do comum. Dá pra analisar muita coisa. Corra, Lola. É um filme alemão fabuloso. O próprio filme O Poço, a gente pode fazer uma análise dele. O filme Parasita, que é fora do comum, também fiz uma análise dele. Cara, dá pra falar sobre muita coisa aqui. Mas eu vejo assim, no nosso caso aqui, o que a gente acaba tendo aí, eu vejo hoje, a fala dele é uma fala de quem tem o controle financeiro. Concordo. E ele dá a regra do jogo. E o mundo se sujeitando exatamente a esses posicionamentos. Concordo. Como já foi, por exemplo, com as 7 grandes famílias do século XIX, início do século XX nos Estados Unidos, entre Rockefeller, a família Rothschild, a Inglaterra e por aí vai. Chegaram a controlar mais de 170 trilhões de dólares em ativos. Então, isso aí acaba sendo um grupo que, logicamente, vai se locupletando, né? É claro, quem detém o Vai se capital detém locupletando, poder. assim que funciona. Por exemplo, a questão das empresas Ford eram casadas com aquilo que seria o parceiro dos pneus Firestone. E aí você vai levando uma coisa, leva a outra. Exatamente. Então, as parcerias que estão sendo feitas aí, como sempre, existem governos, existem estados que os mantêm. Caso contrário, não. Por isso que eu digo, às vezes você tem que as grandes fortunas que nós encontramos, você pegar no Brasil, então vai ser muito mais fácil da gente notar. Elas estão sempre associadas àquilo que seriam as políticas públicas feitas pelo Estado. Perfeito, perfeito. Quando você tem alguém milionário que é parceiro do Estado... Alguma coisa está errada em algum lugar. Pois é. Não tem como. Porque em tese não deveria ser dessa forma. Veja o caso que nós temos aí vários escândalos que aparecem no Brasil, de muitas construtoras que surgiram no Brasil como grandes potências na época da construção de Brasília, no milagre econômico brasileiro. Exatamente. Por quê? Porque você tem parcerias com o Estado. Então veja, por exemplo, as grandes negociações que surgiram na Rússia após o final da União Soviética em 91. Todos esses mega empresários russos, o pessoal chama de oligarcas russos, são indivíduos que estavam atrelados às empresas quando elas foram privatizadas. Quando então, você vende para o Estado, você tem o melhor cliente. Exatamente. Então nenhuma grande fortuna russa surgiu no período anterior a 91. Então todas elas são de 91 para cá, então são fortunas extremamente jovens. Então fortunas jovens que vieram da onde? Não é garimpo para a riqueza sair de hoje para amanhã. Então essas riquezas jovens vieram da onde? Da locupletação em relação ao Estado. Esse que é o grande pepino. Por isso que os oligarcas estão todos ficando quietos, que logicamente o Putin sabe de onde saiu o dinheiro deles. Exatamente. Então cale a boca, vocês fiquem na de vocês. E essa história ainda não teve fim, né, Oli? E não vai ter, por qual motivo? Os bloqueios sobre a Rússia resultaram em quê? Nada. A maior valorização do mundo esse ano é do rublo. Pois é. E ele está vendendo em rublo. Quer comprar em rublo? Muito bem. E ele bloqueou a Dinamarca e a Bulgária. Pois é. E já disse que não vai fornecer gás, né? Para a Bulgária, não. Ou seja, nós estamos aqui entrando no inverno há 2 dias. Ele está esperando mais os 90 dias para começar o outono. Lembra que nós falamos isso? Falamos no primeiro sobre picuinha? O outono chegando, o mundo vai pensar de uma forma diferente. Vai, né? Vai. E outra, as informações que nós temos de lá são as informações que a mídia ocidental quer que a gente tenha.
É uma informação extremamente seletiva que nós Sim. estamos recebendo. Quantos canais russos você tem em casa? Todos bloqueados. Todos bloqueados. Né? Isso não é de hoje, vai ver os descendentes do Elon Musk. A filha dele pediu para tirar o nome dele do registro dela. Sério? A filha dele mais velha entrou com ação na justiça, ela não quer mais o nome Musk. Que tal? Talvez ela queira ser chamada de Jamilk Aí. ou Soares. Né? Eu aceito se você me passar ali, né? Agora vou fazer uma pergunta bem porca para você. Ela não quer o nome dele, mas e o dinheiro dele? Ela vai abrir mão? Pois é. Essa é uma pergunta que não quer calar. É. Eu não quero mais o seu sobrenome, mas eu quero o seu dinheiro. Ou será que não? Olha, eu vou passar a trabalhar agora numa loja, eu vou ser balconista numa loja de conveniência, porque o nome Musk pesa muito para mim, então eu não quero mais. Ó, o Ederzão mandou uma frase boa ali, ó. Eu discordo, nem toda parceria é corrupta. Sim, claro. Se houve no Brasil, não quer dizer que há nos Estados Unidos. Mas Então. nos Estados Unidos, os escândalos de corrupção são grandes também. São grandes. Éder, tem coisa feia lá, cara. É que eles criaram, viu, Éder? O mundo deles mais recente criou uma série de leis muito restritivas. E um grande detalhe: nos Estados Unidos a legislação ela é punitiva. Ela é punitiva. Você realmente é punido e você vai cumprir o prazo. Tanto é que as pessoas podem ser condenadas lá, por exemplo, com direito à liberdade condicional, podem ser condenadas a sem liberdade condicional, podem ser condenadas a uma prisão perpétua ou duas, ou no Texas a 3 prisões perpétuas consecutivas e mais 2 dias. Esses 2 dias eu acho fabuloso. Muito não. O fato de serem 3 perpétuos já está interessante E mais demais. 2 dias. Então perceba, o que nós temos lá no nosso caso aqui é a questão da impunidade. Você faz direito, você sabe muito melhor do que eu. Os crimes no brasileiros que resultam em punição são baixíssimos. Os últimos exemplos de corrupção que nós tivemos no país terminou em absolutamente nada. Em nada. E detalhe, e os caras que foram acusados devolveram milhões, eles devolveram milhões. Por que você devolveu? É porque você concordou que você roubou, então você devolveu uma parte do dinheiro, não toda. Porque ninguém sabe como é que é feito esses acordos de devolução. Claro. Muito bem. Mas então você devolveu tudo? Não, você ficou com uma parte e devolveu alguns milhões. E agora nós consideramos que o que você fez, não tem nada não. Oli, nós tivemos um caso muitíssimo recente em que há um vídeo, tá? Não é um áudio, não é uma foto, é um vídeo de um cidadão esfaqueando o outro e cometendo homicídio, certo? O cidadão esfaqueia, o outro cai morto. E aí ele está lá tratado como suspeito de ter assassinado. Ele é suspeito de ter assassinado, perfeito? Ele foi recolhido, mas já está solto. Então, qual é o problema? E esse é um crime contra a vida. E aí? Que Entende? vai a júri popular. Exatamente. É um crime contra a vida. E o indivíduo já está solto. Isso é para você pensar nesse aspecto do direito em relação de a ser penas punido que ou não. prescrevem, Aham. que se o indivíduo é punido ou não, sabe? É como, por exemplo, nós tivemos um caso de um casal que sem querer jogou uma criança pela janela. Sem querer. Sem querer. E alguns anos atrás alegando o quê? Nós não jogamos pela janela. Nós jogamos pela janela, ela caiu porque... morreu porque caiu. Eu não queria matar, eu só joguei pela janela. Voltamos ao mundo grego quando os espartanos jogavam as crianças do penhasco. Não fui eu quem matei, foi os deuses que não quiseram salvá-lo. Exatamente, segundo o que a gente aprende isso no direito penal. Lesão grave seguida de morte. Eu só fiz o buraco, quem matou foi Deus. Mas por quê? Para fugir do júri popular. Claro. Porque se eu joguei pela janela, ela morreu como consequência da queda, é uma lesão grave seguida de morte, não é isso? Pois é. Não foi um homicídio, não. Pois então é. veja, o nosso problema, Éder, está sendo exatamente isso, a questão nossa da punibilidade. Nós não temos punição, cara, diferente dos Estados Unidos. Lembra do Murdoch? Sim. Do escândalo que ele fez com a... Fugiu o nome da empresa agora, uma empresa de eletricidade. Ele deu um golpe criando falsas ilusões de que as ações da empresa estavam subindo. Ele deu um golpe de 55 bilhões e está preso, já está indo há mais de 20 anos, sem direito à liberdade condicional. Tá vendo? São diferenças, né, em relação ao próprio sistema legislativo, né?
Se a filha dele não quer o nome dele, isso diz mais sobre ela do que o pai. O Éder hoje tá fabuloso, O né, Éder cara? hoje tá o quebrando Éder hoje, tudo. ele já afiou o casco hoje, ele veio. Pau! Para, Éder, não joga em baralho hoje, Éder, tá? O Éder, se for jogar baralho hoje, é ruim jogar com esse cara, a não ser que seja parceiro dele, mas olha só. Oli, já estamos a 1 hora. Você tá brincando, cara? Sério? Você tá Falando louco? sério. Vocês sabem que a duração do Picuinha é de aproximadamente 1 hora, né? Uhum. Nós já estamos a 1 hora aqui, cara. Vamos dar um alô pra galera aí, já dando nosso... Olha lá a dica do João Vitor, alô, Entre Lobos, Brasil Paralelo. do Brasil Paralelo. O Eu vi Bernardo isso. Leal disse: um salve para os professores Pablo e Oli. Obrigado. Cheguei atrasado, mas na próxima estarei comentando. Gosto muito do Maravilha. espaço. Muito obrigado, cara. Que bom, cara. Faz o seguinte, Bernardo, ajuda a gente. Todo mundo está assistindo. Depois que a gente encerrar, a gente vai encerrar daqui a pouquinho, compartilha o vídeo. Isso. Assim vocês ajudam bastante, Uhum. que aumenta o nosso número de visualizações e, lógico, o vídeo vai ser entregue para mais gente. Opa, com Né? certeza. Isso aí. Com certeza. Galera, o debate de hoje foi assim, ele foi muito direcionado, né? Tanto que a gente nem foi para tantas direções distintas. Foi bem direcionado. Digam aí, ó, qual o próximo assunto vocês querem que a gente discuta e vamos conversar sempre cada vez mais, porque esse espaço aqui é um ótimo espaço de debate. Com certeza. Oli, fala pra galera de seguir aí e manda um alô pro pessoal. Prof_Oli lá no Instagram. Grande beijo pra vocês, até a próxima. Fiquem junto com a gente aí. Tchau. Grande abraço. Outra coisa, antes Fala. de encerrar. Gostei do seu cabelo. Gostou? Gostei do seu cabelo. Achei fabuloso. Não, vendo? realmente. Deixa eu dar um beijo em você. Vem aqui. Adoro Aê! esse menino. Adoro esse menino. Tchau, moçada. Grande Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima, galera. Força, guerreiros!